Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, amigos, programa Interlúdio, mais uma vez, nessa manhã de sábado. Momento aqui para você apreciar uma boa música, ter um enriquecimento cultural, não é? Esse nosso programa tem esse objetivo de trazer coisas boas para você, também contribuir para a sua formação musical, formação artística. Lembrando que a gente não precisa ser músico para entender de música. Mas se a gente entender um pouco como a música funciona, a gente se torna mais próximo, não é? A gente fica mais íntimo. E esse é um dos objetivos do nosso programa. E nesse programa de hoje, está um programa super especial, porque a gente iniciou esse programa há cerca de um mês atrás, né? Há pouco tempo, 2 meses, né? no meio desse ano, durante essa pandemia. E aqui é um sinal de luta. Luta para manter a arte, para manter a cultura, para manter o fazer musical cada vez mais exponencial, ter um espaço, né, para essa arte acontecer. E para que essa arte aconteça, existe um grande número de... existe um número grande de ações que elas são importantes, que elas precisam acontecer para estruturar todo esse movimento, eu chamo de movimento musical. Aqui em São José dos Campos, a gente criou a orquestra comunitária, o Instituto Afan nasceu, temos uma escola de formação de jovens músicos, a Academia Filarmônica Jovem de São José dos Campos, né? Um espaço para que os músicos possam também se reunir, se encontrar, desenvolver a arte, né? Fazer ela brotar, ela florescer no município, né? E junto com isso tudo vem também assim essa construção dessa que eu chamo de essa estrutura, né, que envolve você ir num concerto. Então você precisa ter um teatro, né, um teatro bacana para receber. Em São José a gente tem vários teatros, né? Você tem uma estrutura de marketing para divulgar, né, divulgar as ações, divulgar o concerto, né, ter um sistema de ingresso para as pessoas poderem comprar. Ter desde lá do restaurante, que depois que o público vai no concerto, onde que você vai? Você pode ir num restaurante, comer um jantar, comer uma pizza. Então, quando se faz um concerto, a gente movimenta uma cadeia produtiva, né? Um evento é um movimento de uma cadeia produtiva. Desde o músico que vai tocar no teatro, e receber os seus aplausos, e também os seus proventos pelo seu trabalho, que é importante, né? O artista vive disso. Mas você tem lá o pipoqueiro, está vendendo a pipoquinha deliciosa na frente do teatro. Você tem, de repente, a pessoa que cuida do estacionamento, né? Você tem o restaurante, como eu disse. Você tem uma cadeia funcionando para que aquele concerto, aquela apresentação musical, ela aconteça de uma forma bacana, né, uma forma estruturada. Então, é em busca disso também que a gente está, né? Esse programa leva para você a agenda musical, a gente fala sobre música de uma forma que quando você for para a sala de concerto, você já esteja um pouco mais íntimo, né? Então, você vê, são várias ações, vários pontos que eles precisam se conectar para que isso tudo funcione. E hoje, nós estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa super especial, que está trabalhando de uma forma efetiva para que essa cadeia musical funcione, essa cadeia artística, como eu disse. O artista ter como mostrar o seu trabalho, como divulgar o seu trabalho, como desenvolver a sua carreira, né? E toda essa estrutura necessária para que se fortaleça
esse movimento. Ele é tão importante nas grandes cidades, São Paulo, nas grandes metrópoles. Você tem isso acontecendo de alguma forma. E de alguma maneira agora, aqui no interior, a gente está começando essas ideias, esse pioneirismo. Então, quero já apresentar o meu convidado de hoje, já agradecer a sua presença aqui, né? Ricardo Navarro, seja bem-vindo. Olá, maestro. É um prazer estar aqui no programa contigo. Estou bem contente de estar participando. Quero deixar um olá para todo mundo que acompanha o programa. E é bem bacana estar aqui e podendo falar sobre isso, de como movimentar essa cadeia produtiva da música, da arte, para que ela se torne um negócio, né? Realmente um negócio lucrativo, né? E sustentável. E sem perder a sua essência, que é mais importante, né? Quando nós começamos a falar de ações de marketing, empreendedorismo na arte, às vezes assusta um pouco, né? Fala, não, mas a arte é arte, né? Não, mas a arte na sua pura essência, porém vista de uma forma que pode ser lucrativa, pode ser sustentável e movimentar toda uma cadeia que é super importante aí da economia. Muito bom. E, Navarro, você... vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, para as pessoas conhecerem um pouquinho da trajetória do Navarro, né? Um profissional da área. A gente vai falar sobre o trabalho que ele realiza e que ele está trazendo, mas, rapidamente, vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, de onde você vem, o que você fez da vida, né? Para chegar aqui. Certo. Eu sou de São Paulo, né? Eu comecei no marketing, um marketão mesmo, assim, tradicional, né? Mas há muito tempo, há mais de 30 anos, estou entregando a minha idade aqui. E, assim, no comecinho era na tipografia do pai de um amigo meu, aqueles cartõezinhos que colam com pecinhas, vai formando o nome. A gente ficava lá perturbando ele, ele falou, sai daqui, vai vender os cartões para mim. E a gente levou a sério, foi vender, vendeu. E daí eu entrei no colégio, depois na faculdade, e aí foi, né? E eu segui toda a carreira do marketing, comunicação, nas agências, veículo de comunicação, como cliente, enfim, toda a cadeia. Só que, em paralelo a isso, eu sempre tive uma paixão muito grande pela arte, pela música, principalmente. Eu amo todas as expressões artísticas, mas eu tenho que confessar que a música tem te puxa, dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha a mais, né? E de início eu comecei, por acaso, numa brincadeira com um amigo, no mundo sertanejo. Olha aí. Foi um dos primeiros a desenvolver o website lá no final dos anos 90, né? E um amigo me convidou para fazer um portal de música sertaneja. Pra gente poder ir nos rodeios de graça. Eu gostei da ideia, a gente começou a fazer. Nisso, coincidentemente, apareceu o Tinoco no nosso caminho. A gente acabou fazendo... Tinoco daquela dupla? Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco, olha aí. Que legal. Foi incrível o bate-papo com ele. Mas isso não era aqui em São José, você estava para São Paulo. Em São Paulo. Ele morava na Moca, né? A gente foi lá no apartamento dele, tivemos uma conversa super bacana. E foi super legal. E a gente fez o website dele. Depois do dele, nós fizemos o empresário do Sérgio Reis viu e falou, eu quero fazer um também. E aí a gente fez do Sérgio Reis. Quando fez do Sérgio Reis, aí as portas se abriram, aí veio o Milionários é Rico, Rick Renner, Você Jean se Giovanni. especializou nos sertanejos, né? Especializado no sertanejo. Legal. E segui assim por muito tempo, né? Depois a vida acabou tomando outros caminhos. Eu também comecei a me envolver mais na minha vida pessoal com a música clássica, de ouvir, né, mais e tudo. E aí foi que começou a surgir essas alianças do que eu gostava, né, de ouvir, sentir e tal, com a questão do marketing, né? Começou a unir esses dois lados, o profissional e o amor, né, assim. Muito bacana. Eu queria registrar aqui como eu conheci o Ricardo Navarro. A gente se conhece há alguns anos, né? A gente foi se conhecer no litoral norte, né? De lá de Caraguatatuba, eu morava lá, o Navarro também morava em Ubatuba, né? E a gente trabalhando com arte, trabalhando com música, cada um na sua área, a gente acabou meio que se conhecendo, né? Na época, a esposa do Navarro, flautista, né?
Eu conheci, ela integrou lá a orquestra sinfônica da cidade, a gente se conheceu, né? Tivemos uma grande proximidade, e aí fui descobrir que o Navarro era dessa área, né? Do marketing e tudo mais. E o Navarro teve a gente trabalhou um pouco juntos, né, Navarro? Sim. Um tempo ali com a Orquestra Sinfônica de Caraguá, né? O desenvolvimento de atividades da sua área ali, né? Sim, sim. Foi um tempo muito legal. E disso surgiu várias coisas, né? Na época a orquestra trabalhou com o Guilherme Arantes, com o Flávio Venturini. O Navarro estava junto também nessas ações. Depois o Navarro me apresentou para o Sérgio Reis, para o Bavini, né? O filho, o Marco. Marco, se estiver assistindo o programa aí, um abraço para você, saudades aí. E aí a gente também fez alguns trabalhos juntos, né? Fruto desse primeiro momento que você teve com o pessoal do sertanejo, né? E aí, então assim, disso tudo, a gente veio para São José, né, Navarro? Depois de um tempo, e o Navarro segue com as atividades culturais dele cada vez de uma forma mais efetiva, né? Nessa coisa do marketing cultural, né? Estruturando isso tudo. E vale dizer, pessoal, que assim, é uma área muito pioneira, né, Navarro? Acho que você pode falar melhor, né? Sim, sim. Tanto é que assim, a minha atuação principal no marketing não estava no lado da cultura há um tempo atrás, né? Eu atuando no marketing tradicional para corporações, empresas, e em paralelo fazendo essa ligação com a cultura. E na verdade o que aconteceu foi um chamado, né? Assim, de eu sentir o que era o propósito da minha vida realmente trabalhar essa visão empreendedora, essa visão de marketing no lado cultural e transformar isso em algo viável, né? E aí foi que eu segui o meu propósito e mergulhei com tudo, né? E estamos com algumas ações aí com o maestro Bartolomeu, no Instituto Afam, com outros artistas. Então tem muita coisa bacana vindo por aí. Legal. Navarro, vamos entender então um pouquinho. Eu acho que uma pergunta para a gente começar a falar um pouco sobre esse trabalho que você faz, para as pessoas entenderem. Qual que então assim seria a importância do marketing cultural, né? Esse marketing artístico que você está trabalhando? Qual que é a importância disso para a sociedade, para o artista, né? Quais os benefícios desse movimento que você está trazendo? Sim, são duas pontas, na verdade. Tem o lado do artista em si, ele é um esforço muito grande que eu estou fazendo de conteúdo, né, nas redes sociais, que é para mudar esse mindset. Eu chamo de mindset do artista empreendedor. Ele tem uma visão de artista empreendedor sem perder a ternura, sem perder a sua essência. Que é uma coisa interessante, porque o artista sempre tem muita dificuldade de lidar com essa área na sua carreira. Sim, sim. Isso, seja músico erudito, eu acho que o músico erudito ele tem mais dificuldade ainda, né? Eu vejo que o músico popular, Sim. o músico que toca na noite, que é o músico popular, ele tem mais habilidade, parece. Eu sinto isso, né? O erudito ele tá mais preso, né? Eu sinto muito isso também. Eu converso com muitos artistas de diversas vertentes, né? E é uma coisa que eu sinto bastante. E o meu trabalho é justamente esse. Então, a importância são em dois polos. Um é o próprio artista ter um mindset, estratégias e ações, comportamentos de ações de marketing, né, de empreendedorismo na arte, né, ver sua arte como algo sustentável, lucrativo. Ou seja, se ele aplica na sua carreira esse tipo de pensamento que você está comentando, ele consegue ter uma exposição maior, né, do seu trabalho, mais profissional, e, obviamente, também ter uma renda, né, porque a gente sabe que a exposição é importante, né? Sim, sim, exatamente. E a outra vertente são as empresas, as grandes corporações e até as pequenas empresas, até profissionais liberais, né? No mundo corporativo, eu navego muito bem nesse mundo corporativo, né, porque a vida inteira atuando nisso. E o meu papel é justamente esse, é dar uma visão para o artista, uma visão mais empreendedora,
ter estratégias de marketing e fazer com que as empresas entendam a importância de se investir na cultura. Que os ganhos são múltiplos, né? Ele ganha em benefícios de impostos, né? Com as leis de incentivo, ele ganha em melhoria da sua imagem, né? Da qualidade da sua imagem, ele ganha em engajamento, é uma exposição muito grande e de alto impacto emocional, que hoje em dia as empresas todas estão entendendo a importância da humanização de suas marcas, né? E quando você cumpre o seu papel social e investe na cultura e se envolve com a cultura, esse lado humano se fortalece muito e aí o engajamento é bem maior, né? Então, o meu papel é esse, é mostrar para as empresas, seja grandes corporações ou até pequenas empresas, comércio local, a importância que é se envolver com a cultura local, né? Com a cultura do país e apoiar, incentivar e ter seus benefícios com isso. E preparar o artista para fazer essa ponte entre a empresa e o artista, né? Muitos artistas têm produtores, têm uma equipe por trás, mas o meu foco é aquele que não tem essa equipe, que ele mesmo consiga desempenhar esse papel de se relacionar com as empresas, se relacionar com o mercado e manter essa cadeia produtiva que o maestro estava falando agora há pouco, né? Muito interessante essa pauta que você está trazendo, porque assim a gente vê de uma forma, acho que em cada lugar do país, né, a gente falando de Brasil, né, em cada lugar do país a gente vê isso acontecer de alguma forma, né? Por exemplo, vou pegar aqui grandes metrópoles, né? Vamos pegar como referência em São Paulo, né? Você vê claramente que as grandes empresas, né, elas têm cada vez mais buscado se associar, né, a projetos que levem a cultura, né, como projetos sociais, né, que leva de repente a cultura como uma ferramenta de transformação. Eu acho que tem a ver com isso que você trouxe, né, que modifica o olhar das pessoas sobre aquela empresa, né, que ela participa, né, da mudança como sociedade, né, não só fazendo o trabalho dela, que enfim, o trabalho comercial, que é fazer, vender, lucrar e tal, mas que ela tem uma preocupação, um olhar por essa comunidade. E por meio desse pensamento, né, ela acaba se associando a projetos sociais e tudo mais, né? E também as orquestras, né? Então a gente pega, eu vejo as grandes empresas no Brasil, falando de grandes, né, que montam fundações, né? Fundação Itaú, Fundação Volkswagen, Fundação, né? Porque elas entendem que ela pode direcionar então esse capital, né? Esse incentivo e associar a sua marca às orquestras. Eu lembro uma vez, faz muito tempo, Navarro, eu estava assistindo uma masterclass. Masterclass, para quem não sabe, é uma aula com um maestro muito importante, que é o John Nashling, que é um maestro que revolucionou muita coisa na música aqui no Brasil. Estruturou lá a Sala São Paulo, a USESP, né? E ele falou assim, olha, no começo, quando eu comecei aqui esse projeto, o que vinha para mim era o seguinte: nós, quanto orquestra, precisamos dos nossos patrocinadores. Eu preciso ter a logo sei lá, eu não lembro qual empresa ele falou, mas eu preciso da logo da Volkswagen junto aqui com da orquestra para dar credibilidade para a orquestra. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje a Volkswagen, a Ford, né, faz questão de ter a logo dela associada à orquestra, porque ela vê a transformação que a orquestra faz na sociedade. Então o pensamento mudou, né? Não é a música, não é a arte, né, que meio que precisa desse apoio, mas as empresas perceberam a necessidade de apoiar a cultura e isso fortalece todo o sistema. É isso mesmo, Navarro? Exatamente.
Exatamente. As grandes empresas já sabem disso, né? Talvez as menores ainda não, mas a busca da empresa hoje é pela humanização e por conexões mais emocionais ligadas à filosofia, aos ideais das pessoas, aos propósitos. Tanto é que, aprofundando um pouquinho mais, mas só para citar, né, existe uma questão que é trabalhada, que são arquétipos, né, que são modelos de personalidades que foi desenvolvido por Jung lá um tempo atrás, né? Psicólogo, né? Psicólogo, psicanalista, né? E ele encontrou padrões de comportamento. E quando a marca ela trabalha esses arquétipos, né? No sentido de conectar com o seu público-alvo, tem determinados arquétipos, quando ela fala a mesma língua, o público-alvo identifica que aquela empresa é do mesmo arquétipo dela, a ligação é muito forte. Só que isso exige um investimento de marketing maciço, muito forte, muito pesado. E vamos dizer que a música, a arte, é um atalho, porque a música tem essa força de conexão extraordinária, ela conecta pessoas, exatamente o que você está falando, porque assim, quando eu saio de casa e vou assistir uma apresentação, vou ver uma exposição, porque a gente está falando da música, mas é lógico que se estende a todas as áreas, a dança, a pintura, sim. Artes plásticas. A gente está usando a música aqui, que é o nosso carro-chefe, né, Navarro? Mas assim, pensa bem, você sai da sua casa um final de semana, que é aquele momento que na sua cabeça agora eu vou relaxar, vou aproveitar a vida, vou assistir uma apresentação musical, né? Você está saindo para se sentir bem, para se sentir, né, renovado, para se sentir feliz. Você vai consumir arte porque você precisa daquilo para você se sentir feliz, sentir bem. E aí, isso só vai trazer benefício. Então, se você vai num lugar desse, né, e vê que a empresa X, né, ela proporciona para você esse momento, você fica bem com essa empresa, não fica? Para pensar. Exatamente. Até ocorre no subconsciente, né? Que ela sentiu aquele imenso prazer, né? Que a arte alimenta a alma, né? Alimenta de verdade, profundamente, né? E esse bem-estar em alto nível, né? Que a pessoa sente é um oferecimento da empresa X. E não tem como não relacionar. As grandes empresas já perceberam isso. Inclusive, é um papo que a gente vai continuar. Agora nós vamos ver uma música para dar aquela manhã musical aqui no nosso papo. A gente vai voltar nesse assunto. Tem bastante coisa para a gente falar. A gente vai falar bastante coisa ainda. Mas eu queria que você ouvisse a primeira obra que a gente vai ouvir hoje. É do grande compositor francês do romantismo, Chopin, Frédéric Chopin. Nós vamos ouvir a Valsa Brilhante.
Frédéric Chopin. Valsa. Eu tava ouvindo a valsa aqui, eu tava lembrando, né? Ela toca nos desenhos do Pica-Pau muitas vezes, né? Pra quem gosta de Pica-Pau. Aliás, pra quem gosta dos desenhos antigos, Pica-Pau, Mickey Mouse, as músicas eruditas, elas se fazem presente nesses desenhos de uma forma exponencial, assim. Ela acompanha toda a construção desses desenhos, né? Foi inspiração, né? Você quer ouvir lá obras do repertório erudito, é só assistir os desenhos animados. Tenho certeza que você vai reconhecer muitos temas aí, né? Então, Navarro, a gente estava falando, né, que a gente vai nessa conversa, nesse bate-papo muito interessante, abordando esse assunto, né? Eu estava pensando, Navarro, por exemplo, como que uma empresa de menor porte, né? A gente falou das grandes empresas, das fundações, né, que elas montam para investir, porque elas perceberam essa importância e elas estruturaram uma fundação, um departamento para cuidar disso. Isso mostra a importância, né? Sim. Então, como que uma empresa menor, que não tem essa estrutura toda, que não tem esse ganho para investir, como que ela pode investir na arte com esse mesmo pensamento, com essa mesma visão, né, de transformar a sociedade? Como que ela pode se organizar nisso? Sim, o legal da arte, né, dos eventos culturais, é que ele é bastante democrático nesse sentido. Quando você cria uma estratégia de captação de recursos, né, para trabalhar em colaboração com as empresas, né, em parceria, tem vários formatos, né? Então tem o formato apresenta, né? Tem o formato patrocinador, tem o formato apoio. Então você pode entrar como um apoiador inicialmente, né? Então acho que o primeiro passo é você identificar qual expressão cultural, qual projeto cultural que tem mais afinidade com o seu posicionamento de marca, que tem mais afinidade com o seu público-alvo, com a sua missão, com seus valores. E isso os projetos locais locais, pode fazer uma pesquisa, por exemplo, sim, uma o que pesquisa. está rolando aqui no local. O que está rolando, e entender isso e se aproximar, né, desses projetos para entender mais profundamente, né? Geralmente esses projetos têm abertura para conversar, para estar explicando mais detalhadamente e aí você ter essa proximidade para você entender, né? E até conversar juntos para traçar onde tem pontos de conversão, né? O projeto com a sua missão, com seus valores, com a sua comunicação. É interessante você falar isso, porque, sim, por exemplo, tem alguns projetos que eu trabalhei também. Por exemplo, as empresas, elas, se você entender a importância a gente está falando da música, né, Navarro? Carro-chefe, tá? Mas estendo para todas as outras áreas, tá bom, pessoal? Mas, por exemplo, se você tem um entendimento que a música transforma, quando você aprende a tocar um instrumento, você não vai ser profissional do instrumento, mas se você aprende a cantar num coro, aprende a desenvolver um instrumento, você se torna um ser humano melhor, mais além de refinado, no sentido bom da palavra, tá? No sentido de ter um conhecimento, de poder expor a arte que existe dentro de você, né? De se expressar, né? Além de todos esses benefícios, né? De você trabalhar a coletividade. Se você leva isso para dentro da sua empresa, você tem um funcionário que aprende a tocar violão num grupo, você tem um funcionário que você monta um coro, as empresas médias e grandes sempre fazem um coro dos funcionários, né? Por quê, gente? Porque essas atividades culturais dentro da empresa, elas favorecem até o funcionamento dentro da própria empresa. Sim. Também, né? Então, eu tenho algumas experiências de empresas, por exemplo, patrocinam um projeto cultural e, como contrapartida, esse projeto faz um coral com os funcionários da empresa. Então, você tem um feedback já direto, além da sua marca estar associada a um projeto cultural, de você ter uma ação dentro com seus funcionários que melhora a relação dos funcionários, né? Então, essas trocas, esses benefícios também valem, né, Navarro? Sim, sim. E aí acho que é começar a testar. Por exemplo, se você vai investir nas mídias sociais,
você vai começar testando, você vai fazer algumas publicações, alguns vai no orgânico, outros você vai impulsionar. É a mesma coisa em projetos culturais, você começa apoiando um projeto, vê os pacotes, as formas que tem, como é que você pode apoiar, você pode até sugerir uma forma de apoio que não tenha, e põe seu pezinho na água. E eu tenho certeza que quando você sentir o retorno disso, o ganho de imagem, de marca, de engajamento, você vai começar a ampliar, né, essa ação. Então, é pôr o pezinho lá. Ô, Navarro, deixa eu aproveitar, vendo você falar, e já te perguntar. Você presta esse tipo de consultoria para essas empresas? Por exemplo, vamos dizer que tem um empresário que se interessou por essa visão, né? Porque é novo aqui em São José, a gente não tem isso, né? O Navarro está trazendo isso agora para cá, essa visão, né? É uma visão já que acontece há um certo tempo no país, né? Mas de uma forma organizada em São José eu não conheço, né? Estou conhecendo agora. Então, assim, se tem um empresariado que ele quer uma consultoria, quer bater um papo mais profundo com você sobre isso, você presta esse tipo de assessoria? Sim, presto sim, porque é o marketing cultural. Como eu falei, eu trabalho em duas frentes. Eu trabalho à frente do artista e à frente das empresas. Então, a empresa que estiver realmente interessada, a gente pode traçar uma estratégia de marketing cultural, com foco em resultados, coisa metrificada, como marketing tradicional, né? E lá vai estar pautada algumas ações, e é lógico que isso vai ser discutido, né? Vários caminhos, mas eu presto essa consultoria de ajudar ele a escolher o projeto, de como ele iniciar num projeto, e não precisa ser grandes verbas, não. A pessoa que quer entrar nesse mundo, porque, como eu disse, o meu trabalho ele tem duas vertentes. Ele tem o lado do propósito mesmo. Eu estou num propósito. Minha missão é essa: é aproximar as empresas da arte, da cultura, e aproximar os artistas das empresas para fortalecer essa cadeia, né, produtiva. E então, o empresário que tiver interesse em se transformar, que é um conceito, né? Empresa poeta é um conceito bem novo, né? Ele, apesar de ser poeta, ele extrapola até o conceito da arte. A empresa poeta é aquela que a pessoa que é tocada pela comunicação dessa empresa, ela sai melhor do que antes. Então, não importa se especificamente de cultura ou não. A comunicação tem o propósito de agregar valor, né? Amarra muito com marketing de conteúdo. É uma longa história aqui, mas eu explico isso detalhadamente. A gente percebe o quão longe pode ir e o quão estruturado pode ser, né? Já pensou contribuir com a sociedade local, ajudar a transformar a sociedade, né? Eu acho que isso é um papel importante não só do governo, né? Que ele é uma política pública que ela tem que acontecer, mas é essa coisa de cada um entender, né, dentro de si, que ele pode ser um agente transformador, cada um contribuindo com alguma coisa. O artista contribui com a arte, o empresariado contribui ajudando a fomentar e melhorando também a sua relação com o público. O público entender que não existe só um capitalismo aí, mas existe uma coisa mais profunda, né, uma transformação da sociedade, né? E falando dessa coisa cultural, vou botar mais uma peça para a gente ouvir, para a gente aproveitar essa manhã cultural. A gente vai voltar falando com mais assuntos aqui com o Navarro, que está muito interessante, tem bastante coisa. Agora a gente vai ouvir o Intermezzo, da Cavalaria Rusticana. O Intermezzo é uma peça que se toca entre um ato e outro de uma ópera. A Cavalaria Rusticana é uma ópera, do compositor italiano Pietro Mascagni. Então, Intermezzo.
Piero Mascagni, Intermezzo, que linda essa obra, né? Que melodia maravilhosa, né? Transforma a gente de dentro para fora, né? Navarro, então, eu queria falar um pouquinho sobre essa história do selo Amigos da Música, que você está trazendo aqui para São José, essa parceria com o Instituto Afam, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente, o que é o selo Amigos da Música? Que legal. Esse é um negócio que eu adoro falar, eu tenho orgulho desse trabalho que a gente está desenvolvendo, porque ele é justamente essa porta de entrada para o empresariado começar a colocar seu pezinho na cultura, começar a investir em cultura e obter esses benefícios, né? Então, nós criamos o selo Amigos da Música. E o selo Amigos da Música, ele tem 3 formatos. Ele tem o formato ouro, o formato prata e o formato bronze. Então, aquele empresário que está querendo sentir como que ele entra num formato bronze, né? Mas ele já é um empresário amigo da música. E ele recebe o selo do Instituto Afam, né? Um selo bem bonito, que ele pode usar em toda a sua comunicação e nas mídias sociais, nas suas embalagens, onde ele desejar utilizar, né? E mostra que ele é uma empresa amiga da música. E tem uma série de contrapartidas que eu não vou explicar aqui agora, né? Mas tá para sair a página com tudo isso no Instituto Afam, com todas as informações. Que é o www.institutoafam.com.br. Em breve vai sair, né? Isso. Explicando detalhadamente cada um como que é, quais são as contrapartidas. Eu sei que uma das contrapartidas, só dando um spoiler aqui, é o seguinte: você imagina a sua empresa apoiando esse selo, né? E ao fim do ano você recebe dentro da sua empresa um concerto da Orquestra Comunitária de São José dos Campos, um concerto dentro da sua empresa para os seus funcionários, um concerto especial, personalizado para a sua empresa. É uma dessas contrapartidas. Sim, Olha sim. que bacana que não é. E assim, quando eu falo contrapartidas, são contrapartidas diretas, né, que o Instituto tá entregando, né? Mas tem as contrapartidas que são indiretas, né? Que são os benefícios de você investir na cultura, que é o que a gente estava falando, né? Fortalecimento da marca, engajamento com o seu público-alvo, identificação, né? Tudo isso já vem naturalmente, né? Quando você incentiva a cultura. Muito bom. E então, para você que é empresário, que está se sentindo tocado por essas novas informações, como eu disse, é tudo muito pioneiro aqui em São José, mas você vê como aquele discurso do começo que a gente falou, é possível tornar uma cadeia muito bem forte para todos com a cultura, né? A pessoa vai lá no teatro assistir um concerto, olha quanta coisa é possível estar envolvida nisso tudo, né? Essa cadeia cultural. E você, né, como empresário, de certa forma, ajudar a transformar a sociedade local, né? Melhorar, tornar melhor, né? E isso o público vai perceber com bastante uma lembrança boa, né? Você ouve uma música e associa isso tudo. Que prazer estar aqui, que bom que é isso tudo, né? Então, acho que essa participação de todos é fundamental para estruturar cada vez mais isso. A gente estava na pandemia, né? Deu uma travada aí no jogo, né? Não dá para sair de casa, não dá para ver uma apresentação, não dá. Mas agora, esse ano que vai entrar, é um ano que muita coisa vai retornar, né? A movimentação de tudo, da cultura. Então, eu acho que tem muitos benefícios, realmente. Eu sou suspeito a falar, porque eu sou dessa área, mas eu não tenho dúvidas nenhuma, né? E os grandes empresas já perceberam isso, né? Que apoiar de forma efetiva a cultura, né, é um passo além, né, de contribuição para a sociedade e de contribuição também como seres humanos, né? Sim. Navarro, quer trazer mais algum assunto? Sim, eu gostaria de dizer então que se você é empresário, ficou tocado, né, por essa mensagem, está pensando nessa possibilidade, não sabe por onde começar, né? Fala, eu quero, mas como, né? Pedir para o pessoal deixar o meu Instagram, né? Acho que está aí, Jefferson, o Instagram do Navarro. Ah lá,
aparecendo na telinha. Isso mesmo. O Finestra Cultura, né? E o Ricardo Navarro Marketing. Lá tem as informações, né? Para te seguir. Sim, e ele pode me enviar um direct e a gente marca uma call onde eu vou explicar detalhadamente como é que funciona essa estruturação, essa estratégia, quais as possibilidades. Enfim, a gente faz um bate-papo bem legal para você ficar conhecendo ainda mais como é que pode estar entrando nesse universo aí. Muito bom. Olha, já queria dizer que já tem umas empresas locais aqui que já perceberam a importância da cultura na sociedade, então eu já quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Sim. Aqui é o Instituto Música Mar de Arte e Cultura, lá de Caraguatatuba. Agradecer também a Suzana Modas, que fica ali no 2º andar do Shopping Centro, né? O Finestra Cultura, que aqui o Ricardo Navarro está com a gente aqui celebrando já, apoiando a cultura e fazendo esse movimento acontecer. E lembrando que esse programa é uma apresentação do Instituto Afam, que tem lá a orquestra comunitária. Entra lá no site institutoafam.com.br para você acompanhar as atividades do Instituto Afam. Navarro, eu quero já agradecer aqui imensamente. Nosso programa é rápido, né? A gente ficaria certamente muito mais tempo aqui falando sobre estratégias e muito mais coisas importantes para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Mas quero já agradecer a sua presença e já deixar aqui estendido quando você quiser voltar e trazer novidades. Vou voltar, hein? Eu adorei estar aqui, eu adoro falar sobre isso. É algo que me move. Eu acredito profundamente nisso e eu tenho certeza que é um trabalho de formiguinha, de conscientização, mas quando os dois lados começarem a entender essa aproximação, né, os benefícios serão assim imensos para a cultura e para a sociedade como um todo. Então eu estou bem engajado aí nesse propósito e poder ter esse espaço aqui para falar, para mim é maravilhoso. Eu agradeço. Muito bom. Olha só, você gostaria de mandar alguma dúvida, alguma mensagem aqui para o programa? Nosso WhatsApp é o 981616209. Nós tocamos aqui agora há pouco o Intermezzo do Mascani, né, que já foi um pedido da Adeline, fez esse pedido para ouvir essa música. Se você quiser ouvir uma obra de algum compositor, manda uma mensagem para a gente que a gente coloca aqui. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos ouvir o trecho da Sinfonia número 9 de Ludwig van Beethoven, a Sinfonia número 9, conhecida como Hino à Alegria, em homenagem ao Navarro, que falou que adora essa música. Falou, olha, né, Navarro? Sim. Sou fã dessa música, eu amo essa. Eu falei, Navarro, que música que você gostaria de ouvir? Já escolhe a sua. Então, em homenagem aqui ao Navarro, a esse bate-papo tão gostoso que a gente teve, vamos ouvir o trecho aí do 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, o Hino à Alegria. Já deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro.
nicht diese Töne, sondern lass uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.